E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Python para engenheiro de dados. E nessa aula 6 a gente vai ver um pouquinho sobre erros e exceções. A gente vai aprender como é que a gente vai lidar com alguns erros que a gente pode encontrar durante o desenvolvimento do nosso código ou durante algum teste. Então, vamos lá. Sintaxe de erros. Aqui no Python a gente tem dois tipos de erros. Quando um erro é de sintaxe e também um erro de exceção. O erro de sintaxe é basicamente a gente escreveu o nosso código e aí a gente tem algumas regras que a gente tem que seguir. E aí alguma dessas regrinhas a gente acabou esquecendo ou esqueceu de colocar de novo, coisas assim. E quando a gente vai rodar, esse erro acontece. Então, se eu colocar aqui, ó, if print olá, vamos executar ele. Ó, ele me deu um erro de sintaxe. Aqui ele estava esperando dois pontos. Se a gente coloca aqui, se ele vai dar alguma coisa. Ó, um outro erro, porque a entrada também está incompleta. Então, vamos tentar aqui resolver. Agora foi. Então, a regrinha de sintaxe do if, né? Seguindo a nossa aula de if else, a gente passa aqui uma condição, que ele vai verificar se é true ou false, e depois ele vai executar um bloco de código, né? A seguida dos dois pontos e também desse tab aqui. Se eu colocasse aqui, vamos ver que ele aparecia, ó, deu um outro erro sobre a indentação do código. Então, era esperado que nesse bloco de código a gente tivesse uma indentação após o if. Se eu voltar aqui, aí está resolvido, ele executa normal. E sobre o erro de exceção. Exceção ele acontece quando eu tenho um código, ele está correto, ele segue a sintaxe, mas por algum motivo ele está dando algum erro. E aí ele vai dar esses errinhos de exceções para a gente, né? Indicar o que está acontecendo. E aí a gente tenta resolver ou tenta tratar isso. Então, um exemplo aqui, estou tentando dividir 1 por 0. Aqui, na teoria, não tem nada de errado com a nossa sintaxe, porém, ele me retornou um erro aqui de exceção, que é divisão por 0, né? A gente não consegue fazer essa divisão por 0. Se eu colocasse aqui 1 por 1, aí ele me deu o resultado. Então, a sintaxe, apesar da sintaxe estar correta, não é possível realizar esse tipo de operação. E aí, como a gente pode lidar com isso? Aqui a gente vê já, assim como tem aqui esse erro de sintaxe, que ele me mostra qual que é a classe do erro, né? O que é esse erro. Cada tipo de erro tem uma classe específica. Então, aqui a gente teve de indentação, aqui a gente vai ter um erro de sintaxe comum, mas ele traz aqui uma explicação. A gente pode ter vários tipos de erros de exceções. Então, aqui nesse caso foi uma divisão por 0. A gente tem aqui na referência do curso também um link com vários tipos de erros e aí, né, como a gente consegue tratar esses inúmeros erros que podem acontecer no nosso dia a dia. Então, tá aqui o link e aí no final da aula eu deixo como sugestão vocês darem uma pesquisada, darem uma lida para entender melhor sobre isso. Então, beleza, eu sei que aqui tentei dividir por 0, não consegui. Se eu tivesse qualquer outro código, qualquer outro bloco,
ele iria executar só até aqui, ele identificou o erro e parou, não prosseguiu. É só aqui para registrar. Então, executou, vai para a próxima linha, deu erro e não rodou mais no restante do meu código. Para eu conseguir fazer isso, a gente tem esses comandos de try e except, que nada mais é do que eu passo dentro aqui do try o que eu quero executar. Então, ele vai tentar executar isso. Se ele não conseguir, se a gente identificar qualquer erro de exceção, aí ele vai ter um outro bloco de código para indicar isso para a gente ou ter alguma outra ação em caso de erros. Então, aqui, ó, a mesma divisão por zero, passo aqui dentro do try, e se ele cair na exceção, se der algum erro, ele faz o print. Então, como a gente viu lá em cima, não conseguiu fazer, ele joga para frente. Se eu tivesse aqui o exemplo que a gente fez lá em cima, antes, depois, né, como... Eu vou até colocar aqui, antes, depois e accept. Então, ele executou, ele também travou o restante, e aí, a partir do momento que ele trava aqui no erro, ele identifica que foi um erro de exceção, ele joga para o nosso accept e retorna o restante do código que tiver no bloco, nesse último bloco. Então, aqui, ó, a gente já sabe mais ou menos qual que é o erro de exceção que está dando para a gente, que é o erro de divisão por zero. Então, eu vou dar aqui, ó, ele vai dar esse erro, o except, ele identifica que eu estou pedindo para ele, e se caso a exceção for zero, né, divisão por zero, ele me retorna com isso aqui, que é o que aconteceu. Deixa eu tentar colocar aqui, então, um outro. Bem, ó, então, ele também não deu certo, se nem qualquer coisa, poderia ser uma variável, mas ela não tem valor nenhum, não foi declarado. Então, aqui no except, ele não passa por aqui, porque o que eu estou pesquisando, procurando, é um erro de divisão por zero. E aqui, nesse caso, só tem um name error, porque essa variável name não foi definida antes. Então, é um outro tipo de erro, não caiu aqui. Poderia ser, aí aqui eu tenho o mesmo exemplo, né, basicamente. Tento dar um print aqui, uma variável que não existe. Se for de divisão por zero, a gente printa. Senão, eu não tenho nenhuma ação. Para a gente conseguir tratar quando tem vários tipos de possíveis erros, a gente faz passa aqui para o nosso except vários erros, né? Várias possibilidades conforme a classe que a gente tem aqui. Então, se eu rodei, então ele viu. Rodou aqui a divisão por zero, ele identificou. Se fosse uma divisão por zero com um problema com o nome, então ele cai no exception. Vamos tentar colocar aqui um erro de sintaxe. A gente fez lá em cima. Ó. Ele deu erro, é um outro erro diferente do que a gente estava buscando aqui. Então, ele travou. Uma outra coisa que a gente consegue fazer aqui é quando eu tenho várias possibilidades de sintaxe, e aí eu tenho, por exemplo, aqui para divisão por zero eu vou executar um código e com name error eu tenho uma outra ação que eu posso executar. Em vez de eu passar assim, consigo fazer
divisão por zero. Vou pegar um outro except, passar time error e vou jogar aqui. Então, ele rodou aqui, ele identificou qual erro que era, passou, né, desse divisão por zero, não é o caso, mas é o caso desse aqui. Aqui eu estou printando já qual que é o nome do erro, o nome da classe, mas se eu não tiver, vamos por lá, ação qualquer. Então vai ter qualquer coisa aqui que vai executar, mas eu não tenho como saber. A gente tem inúmeras possibilidades, eu não sei que erro que pode acontecer. A gente também consegue fazer isso aqui, ó. Então, eu tenho um exception, a gente vai colocar exception, exit, ou só e aí aqui eu consigo printar o erro. Então, ele passou inteiro sem dar nenhum problema para mim e me deu qual que é a descrição daquele erro sem precisar desse alarme aqui. E beleza, tá, ele tá aqui a descrição do erro, mas eu não sei que classe que é. A gente consegue vir por aqui e descobrir qual que é o tipo do erro. A classe name erro. Então, tem algumas coisas que a gente consegue fazer para tanto tratar diversos tipos de erros e possibilidades desses erros, quanto quando a gente também não sabe muito bem o que esperar. E aqui, né, só para finalizar e também ajudar vocês nesse entendimento e tratativa de erros, a gente tem esse comando assertion error, que é mais para quando você está testando, está fazendo algum laboratório, a gente consegue passar uma declaração que, se ele for ok, não der nenhum problema durante o código que você executou, não acontece nada, ele passa e segue normal. Mas se der algum problema, a gente passa uma mensagem personalizada, digamos assim. Então, deixa eu só executar esse daqui. Então, comparou, seguiu, mandou, aí ficou falso. Se ele for falso, para não dar esse alarme, né, essa travada aqui, a gente consegue passar dessa forma aqui de baixo. É a mesma comparação, 1 é igual a 2, ele vai executar o falso, vou ter que colocar aqui para ficar igual. E aí ele já me explicou qual que é o motivo desse erro. Então, primeiro, argumento, não ao segundo. Então, ficaria mais ou menos assim. Nem aqui, quando a gente tem um erro. Aqui, ó. A gente tem um erro de sintaxe, ele dá uma explicação do que é esse erro de sintaxe. Às vezes a gente pode ter alguns erros que a gente não sabe muito bem. Assim, na programação já não é tão esperado. E aí a gente consegue deixar isso aqui mais personalizado, que a gente vai conseguir entender ou vai ajudar na nossa documentação. Se alguém, uma pessoa diferente entrar no nosso código ou for dar manutenção, isso também dá uma ajuda. E até também bom para a gente quando está fazendo algum teste, para ajudar a gente a guiar quando der algum probleminha. E basicamente é isso, uma aula bem rapidinha sobre erros. Vou deixar aqui na descrição algumas tratativas também, algumas dicas, exercícios, e a gente se vê na próxima aula. Obrigado.